Olá, boa noite. Já temos aqui o Carlos, o Pedro, Boa noite. o Luís Paulo. As pessoas já estão a começar a entrar. Muito boa noite e muito bem-vindos a esta conversa de hoje, mais esta conversa índica. Obrigada por estarem aqui. E eu vou começar por apresentar os meus queridos convidados de hoje. São os 4 muito especiais para mim. O Marco ainda está a entrar, depois ele junta-se a nós. Mas já temos aqui o Pedro Fernandes. O Pedro Fernandes é, para quem não conhece, é Executive Coach e é Practitioner de PNL, de Programação Neurolinguística, e também é um grande amigo meu. Olá, Pedro, e muito obrigada por estares aqui. Olá, Nereida. Prazer todo meu. Obrigada. E depois temos também o Carlos Osvaldo, meu grande amigo, há mais de 15 anos. O Carlos Osvaldo é escritor, é empreendedor e é fundador da Freestyle Talks, que é um canal de YouTube com temas muito interessantes que ele semanalmente traz, e aconselho-vos a todos a fazerem então a subscrição ao canal dele. Carlos, muito bem-vindo, meu amigo. Obrigada por estares aqui. Obrigado eu, Nereida, e boa noite a toda a gente e boa tarde para quem está a assistir no Brasil. Obrigada, Carlos. E temos aqui o Luís Paulo Aquechar, como eu gosto de lhe chamar, também meu amigo, meu companheiro nesta jornada de espiritualidade e autoconhecimento. E o Luís Paulo é, para além de ser facilitador de meditações Osho, reikiano, é o primeiro terapeuta tântrico que temos aqui em Moçambique. Luís Paulo, muito obrigada por estares aqui. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra e uma alegria falar com vocês. Obrigada. Marco Aurélio, entraste agora, bem-vindo. Milhões de perdões. Perdão pelo atraso. Tive um problema com a internet aqui no Brasil, mas graças a Deus cheguei. Gente, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Estou honradíssimo de estar junto com vocês para falar de uma coisa tão importante. Muito obrigado de verdade. E perdão pelo atraso. Não, tudo bem, Marco. Então, Marco é terapeuta de constelação familiar sistémica, não é, Marco? E pronto, é o meu mais novo amigo. Conhecemos muito recentemente, mas tivemos logo uma sintonia, tivemos logo uma conexão muito grande. E agradeço-te muito, Marco, por estares aqui e por teres tirado este tempo também para estar aqui connosco. Ok? Muito obrigada. Já temos aqui várias pessoas a entrarem. Obrigada por estarem aqui e obrigada por terem tirado este tempo para estar connosco aqui hoje. Bem, então vamos começar a nossa conversa. Estamos todos preparados, não é? Sim. Eu estava a dizer, antes de entrares, Marco, eu estava a dizer ao Carlos, ao Pedro e ao Luís Paulo que a ideia é vocês falarem aqui com o vosso coração. É o que é que vocês sentem. Não é tanto o que vocês pensam, porque isso a gente já tem assim um bocado de consciência, mas é mais, falem com o coração, é isso que a gente quer dos homens, não é? Então, talvez eu vou começar por fazer uma pequena, não sei, talvez contextualizar um bocadinho o porquê deste tema, que é um tema que é bastante importante, sim, mas acredito que ainda é muito novo aqui em Moçambique, embora já hajam assim, algumas iniciativas e depois podemos falar, temos aqui o Luís Paulo, por exemplo, e mesmo Marco Aurélio, tem várias iniciativas que estão a fazer relativamente à masculinidade consciente, o que é muito bom, não é? Mas é um assunto que ainda é bastante novo, pelo menos aqui em Moçambique. E porquê que decidimos fazer isto, não é? Nós como grupo, eu e vocês. Porque realmente, inicialmente, eu vou dizer porque é que eu tive esta ideia, eu acordei um dia e disse, eu preciso de falar sobre isto, eu tenho que arranjar homens que estejam dispostos a falar sobre isto. Porque, pronto, eu sou mulher, não é? Claro, eu sou mulher e nós estamos numa fase, eu sinto, isto é muito o meu sentimento, nós estamos numa fase em que fala-se muito do empoderamento feminino,
e com muita razão. Todos nós sabemos que realmente a mulher, durante milénios e milénios, foi oprimida, não teve voz, não teve oportunidade nem possibilidade de mostrar o seu potencial a vários níveis, não é? Foi considerada durante muito tempo apenas uma dona de casa, mãe, esposa, amante, e não passava disso, não é? E durante muito tempo realmente ela esteve oprimida. Portanto, este movimento do empoderamento feminino é necessário, sim, e eu como mulher, eu sinto-me imensamente grata e satisfeita e feliz de ver tantas irmãs, mulheres assim como eu, a serem empoderadas a cada dia e a poderem mostrar o seu potencial e a mostrar aquilo que valem, não é? E mostrarem, acima de tudo, que podem ser muito mais donas de casa e mães, etc. Mas, entretanto, o que eu noto, okay, e por isto mesmo é que eu quis fazer esta conversa convosco, meus queridos homens, é que este processo de empoderamento feminino, e talvez haja uma razão para isso, não é? Eu não estou aqui a querer criticar nem julgar, mas o que eu sinto é que este processo de empoderamento feminino tem estado de várias formas a excluir muitos homens. Talvez até não seja algo intencional. Eu acredito que possa não ser algo intencional. Mas a verdade é que eu sinto que a mulher está a ser muito empoderada, e ela precisa de ser empoderada, sem dúvida, mas não há um acompanhamento do homem, não é? E eu sinto, é assim, eu como mulher, pronto, naturalmente eu tive o meu pai, que foi homem, tenho irmãos que são homens, tive namorados, fui casada com homens, não é? Então, o que eu sinto é que a mulher, à medida que ela se vai empoderando, se vai autotransformando, e se o homem que está ao lado dela, seja esposo, irmão, colega, etc., se ele não acompanha este processo de empoderamento, há ali um desfazamento muito grande. Okay? Eu vou pedir, por favor, a todos os participantes que desliguem os microfones por enquanto, está bem? Depois iremos abrir a sessão. Então, como eu estava a dizer, eu sinto que quando o homem não acompanha este processo de empoderamento, há um desfazamento muito grande. E pronto, e nós temos visto o que nós temos visto, não é? E eu sinto que isto atrapalha bastante o relacionamento entre homens e mulheres. E eu sinto que cada vez mais é importante começar a trazer os homens e começar a envolvê-los e começar a fazê-los perceber o que é esta coisa de empoderar uma mulher e como é que eles, como homens, podem contribuir e podem ajudar. Então foi um bocadinho com este sentimento que eu decidi abrir esta conversa. Claro que há muita coisa mais que vamos discutir ao longo da conversa. Então, eu talvez iria começar por pedir ou abrir já a conversa para que vocês digam-nos um bocadinho o que é o vosso sentimento sobre isto que eu acabei de dizer, que acho que é um pontapé de saída para esta conversa, e depois a partir daí havemos já de falar sobre outras coisas. Então fiquem à vontade, quem quiser falar. Posso começar? Pode, Marco. Já que eu sou o único do Brasil aqui, então o mais velho, eu acho, no grupo, então vou dar o exemplo. Ótimo. Bom, é o seguinte, eu sou Marco Aurélio, terapeuta da constelação familiar sistêmica. Vou voltar a dizer, é um prazer enorme estar entre vocês. É uma honra gigante estar dentro do coração africano, né, e representando o Brasil como homem, 50 anos de idade, pai de 2 filhos, 2 casamentos, me relacionando pela primeira vez na minha vida com uma mulher negra, né, que é minha, uma coisa honrosa e prazerosa, gigante, e ela dá super força, inclusive para estar aqui conversando com vocês. E eu vejo que o movimento do masculino, eu vou até brincar, para mim, enquanto existe um empoderamento feminino, eu acho que a necessidade de haver um enfraquecimento, entre aspas, do feminino. Eu acho que o masculino, o enfraquecimento do masculino, no bom sentido, enquanto eu digo isso. O homem começar a entender que a fragilidade dele é o potencial de cura. Quando ele se põe frágil diante de si, diante do outro, diante da outra, ele começa de verdade a se colocar no lugar, acho que correto, diante da parceira, diante da mulher, diante do feminino. Então, o homem se colocou como forte e poderoso inteira. E teve que ser colocado ou se colocou nessa posição durante muito tempo. E fez frente à mulher nessa condição. Então, agora, eu acho que é o momento da gente se mostrar frágil,
olhar para a vulnerabilidade, olhar para esse potencial de cura que existe em se expor na vulnerabilidade. Então, a proposta, e a minha proposta, a proposta do Construindo Masculinidades, na página do Instagram, e de outras tantas que existem no Brasil, né, que já existem muitas iniciativas nesse sentido, é justamente isso. Não é afrontar o empoderamento feminino, mas sim encontrar uma região de consonância, uma região de intersecção entre um e outro. Não existe uma rivalidade, somos diferentes, é claro, mas não precisa haver rivalidade. A gente precisa encontrar o nosso lugar do verdadeiro poder. Eu acho que o poder real é o poder divino, e o poder divino é fragilidade, e é aquilo que lhe dá uma força maior, um diferencial. Então, no meu entender, na minha compreensão, o movimento masculino vai por aí, né? Você se colocar na posição de frágil diante do masculino e diante do feminino e dizer assim, tá tudo bem em ser frágil, tá tudo bem em não ser o provedor da casa, tá tudo bem em não ser o dono e chefe da família, né? O macho viril, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Eu só preciso ser humano, acima de tudo ser humano, entende? Então, essa é a minha fala inicial. Deixo com os meninos agora, com os meninos que são meninos mais novos que eu, então são meninos. Então vou deixar com os meninos a palavra. Gratidão de novo, Nereida. Muito obrigado a vocês. Eu vou repetir isso várias vezes. Eu sou realmente muito grato por estar aqui. Muito, muito grato. Muito obrigado. Obrigada, Marco. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, Nereida. Prazer pelas palavras do Marco Aurélio. Sim, eu acho que é importante assim, nós desconstruirmos alguns estereótipos que foram sendo criados e que caracterizam aquilo que hoje é o homem, né? Eu aprendi não só pela jornada de autoconhecimento, mas muito também pela vertente de liderança que vou praticando para as pessoas que eu sirvo neste momento, é que, obviamente, quando nós estabelecemos uma conexão emocional e quando temos vulnerabilidade, é como se houvesse magia, né? Existe automaticamente uma conexão automática às pessoas. E se nós repararmos que muita da vulnerabilidade e muito daquilo que é o tomar conta, o interessar-se pelas pessoas, é o lado feminino do homem. Porque nós todos temos um lado feminino e um lado masculino. Então, o expressar esse lado feminino, na verdade, traz bastantes ganhos, né? Então, eu acho que a conversa é pertinente, eu acho que nós temos muita pedra por partir durante esta conversa, por isso deixo a palavra aos outros. Posso? Então, eu não vou fugir muito. Acho que o Marco e o Pedro já disseram muito do que eu penso. Só talvez acrescentar que, a partir do ponto de vista que é o que eu tenho, é manifestada de várias formas, né? Que muitas vezes é manifestada a partir de uma dualidade. Neste caso seria masculino e feminino, né? Mas, como o Pedro disse, também não são opostos, como disse o Marco, não são rivais, mas sim complementos, né? E eu acredito que muito disso tem a ver com a interpretação, né? O que é o autoempoderamento, o que é o poder. Então, a forma, as coisas têm o significado que nós damos. Então, acredito eu que, como tu dizes, Nereida, há um movimento que está muito mais forte por lado das mulheres, porque durante muito tempo os homens já tinham algo que podiam chamar de poder, né? Só que era um poder que estava muito mais fundamentado no desequilíbrio, na desigualdade. Era o poder dos homens sobre as mulheres, né? Então, acredito eu que, neste caso, já que as mulheres vão se empoderando, vão descobrindo cada vez mais sobre si, aquilo que realmente são, o que precisam, etc., começam a ficar empoderadas porque estão cada vez mais centradas, cada vez mais conscientes daquilo que já são, da coisa fantástica que são. E talvez o que acontece com os homens é, por nós estamos numa posição de privilégio, muitas vezes, mesmo que seja inconsciente,
acabamos estando numa zona de conforto e não vamos atrás de outras formas se nós já achamos que temos um certo poder, para que eu vou atrás de um poder, do empoderamento, né? Então, penso que parte do motivo pelo qual os homens não têm acompanhado este processo de autoconhecimento, muitas vezes, é por já se sentirem com poder. Mas muitas vezes é isso que estamos a dizer, é um poder que pressupõe alguma espécie de domínio sobre o outro, alguma opressão do outro. E acredito que este processo para os homens tem muito mais a ver com a ressignificação do poder e não necessariamente descoberta de um poder, né? Porque já temos tido um poder de alguma forma, mas talvez não o mais saudável, né? Então acredito que por isso que não vai ser da mesma forma, não vai ser, mas que é possível para os dois lados. Está mais ou menos isso. Acho que é a minha vez, não é? Mas pronto, eu e a Nereida tivemos a oportunidade de trabalhar juntos numa organização que trabalha justamente para o empoderamento feminino. Então, no meu caso, para além de ser a convicção pessoal, é também o meu trabalho todos os dias, esta área, não é? E uma das coisas que realmente eu aprendi é que dos problemas que realmente o movimento do empoderamento feminino tem para ser bem visto ou aceito por toda a sociedade é que muita gente ainda acha que é uma guerra, não é? As mulheres querem usurpar, querem ocupar agora a liderança, querem ficar em cima um bocado desta imagem. E cada vez mais o que nós temos que fazer é desconstruir, se calhar, esta imagem que talvez venha da palavra ou da expressão empoderamento feminino e transmitir uma imagem que é o que eu geralmente faço agora de realidade social, que o que queremos é que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades e que tenham o mesmo acesso a oportunidades, o mesmo acesso a lugares de poder e que ninguém tenha ou benefício ou prejuízo pelo seu sexo, o seu género. Não é? Mas isto é um processo em que estamos a construir uma sociedade para ser equilibrada, tem que realmente envolver as duas partes, a masculina e a feminina. Porque se cometermos o erro que nós homens temos antes de um dos lados fazer tudo por si, sozinho, vai estar a criar uma sociedade que é desequilibrada, mas ao contrário. Então, o que nós temos que fazer é justamente explicar aos homens que o que foi feito até agora não foi correto, não estamos bem, não está equilibrada a vida que temos hoje em dia. E então, para haver a sociedade que temos que ter, para bem de todos nós, elas têm que fazer o papel delas, temos que puxar, temos que abrir portas, mas é importante que também eles percebam isso e que se envolvam nisso. Então, é dessa forma que acho que realmente esta é a sociedade mais equilibrada e mais justa. Obrigada por esta pequena introdução, todos vocês. Uma coisa que eu tenho estado aqui a pensar é que realmente o empoderamento, aquilo que se diz que é o empoderamento feminino e o empoderamento masculino são coisas completamente diferentes. Não só porque homens e mulheres são diferentes, não é? São diferentes na forma de pensar, de sentir e de ver as coisas, mas também porque as necessidades de empoderamento também são diferentes. Acho eu, isto é uma percepção minha, posso estar errada, mas o que eu sinto é que a mulher, o tipo de empoderamento que ela precisa é um empoderamento mais no sentido de dar possibilidades à mulher ter voz na sociedade, aquilo que eu disse inicialmente, não é? Ter voz, poder mostrar que ela é capaz de ser muito mais do que mãe, esposa, dona de casa, não é? Ela também ter possibilidades de ser dona de uma empresa, uma CEO, uma empresária, e mostrar que ela pode ter poder económico, ter liberdade financeira, não é? E poder fazer parte da tomada de decisões, não é, importantes na sociedade. Porque a mulher, por vários motivos realmente, assim como o homem, é um importante elemento para o desenvolvimento de qualquer nação. Mas em relação aos homens, o que eu sinto que deve ser o empoderamento deles, e aí vocês vão me dizer se sim ou se não, é que, embora o homem tenha tido durante muitos anos, milénios, este poder sobre a mulher,
poder a nível mais poder económico, mais poder de ter voz, tomar decisões, ir para ali, fazer isto, fazer aquilo, mas foi-lhe castrado um poder que a mulher é mais fácil de ser dado, que é o poder de ser vulnerável, de manifestar as suas emoções, de expressar as suas emoções. Então, o homem, eu sinto, durante muito tempo o homem foi tratado como uma máquina, foi tratado como um ser mecânico, um ser insensível, um ser que não lhe era permitido chorar, não lhe era permitido expressar os seus sentimentos. E hoje em dia, pronto, como terapeuta, conversando com homens e pronto, conversando com clientes, etc., o que eu sinto é que muitas vezes a angústia que muitos homens sentem e mesmo a agressividade, isto, claro, sem querer defender nenhum tipo de agressividade ou violência, que eu sou totalmente contra, mas a agressividade muitas vezes pode advir do facto de, durante tantos anos, o homem não ter sido permitido falar, expressar o seu lado mais sensível. E isto, em termos de ser humano, isto tanto para o homem como a mulher, quando uma pessoa não é permitida expressar as suas emoções durante tanto tempo, a pessoa transforma-se numa bomba relógio. E ela chega um dia que ela explode. É o que eu tenho visto. Posso estar errada, mas é o que eu tenho visto. Então, o que eu sinto que é um empoderamento masculino, para além de ser incluir o homem nisto que é o processo do empoderamento feminino, para que eles cresçam juntos, é também começar a dar espaço ao homem, dele expressar a sua vulnerabilidade, as suas emoções e os seus sentimentos. O que é que vocês sentem sobre isto? Podem falar. É assim, eu acho que esta coisa da vulnerabilidade, o que aconteceu é que a vulnerabilidade para os homens é vista como algo que lhe retira exatamente o poder, né? E que lhe coloca numa situação mais fraca perante as pessoas a quem ele tem que expressar. Por isso eu acho que o mais importante primeiro é nós conseguirmos primeiro desconstruir essa crença que foi construída por parte de nós, homens, de que não podemos falar, de que não podemos chorar, de que temos que ser a pessoa mais forte, de que temos que ser a pessoa que paga as contas, ou a pessoa que faz isso, etc. Primeiro é preciso desconstruir isso tudo. E isso é feito, obviamente, com um exercício indo às raízes de onde isso tudo começou, né? Até o homem conseguir poder ver o benefício que é ele vulnerabilizar-se perante as mulheres, neste caso, né? Porque na realidade o que acontece é, eu acredito, pronto, o Akshaya criou e muito bem um círculo de homens, que eu acompanho normalmente o feedback das sessões que eles têm. E eu acredito que é muito difícil os homens vulnerabilizarem-se entre si também. Porquê? Porque nós queremos fazer parte de um grupo, queremos fazer parte de uma tribo e para sermos aceitos nós precisamos de cantar a mesma canção que eles. E eventualmente até mentimos para poder fazer parte desse grupo, né? Para sermos à frente dos outros pessoas que na realidade não somos. Né? Então, por isso eu acho que esta questão da vulnerabilidade, eu acho que ainda não existe na maior parte da sociedade masculina, porque é visto como um sinal de fraqueza. E eu acho que primeiro é preciso desconstruir essas fraquezas. Essas fraquezas não, essas crenças, desculpa. Então, para dar continuidade, eu acredito que todas as mudanças macro, assim, partem do indivíduo, assim. Para que se possa haver mudança a nível social, cada um de nós tem que, em primeiro lugar, ganhar consciência daquilo que crê, né? O Pedro falou de crenças. O que eu penso sobre a vida? O que eu penso sobre mim mesmo? O que eu penso sobre aquilo que eu posso ou não posso fazer? Os homens são muitas vezes conhecidos por serem muito corajosos,
porque supostamente não temos medo do perigo, não temos medo de nada, então estamos aqui para proteger os outros, as mulheres, as crianças. Acredito eu que muitos que supostamente são corajosos apenas aprenderam a disfarçar bem o seu medo, né? O medo é uma coisa natural, humana, que todos nós temos. Eu acredito que para que haja essa diferença daquilo que é agora para aquilo que talvez fosse um pouco mais equilibrado e saudável, cada homem deveria ter um pouco mais de coragem de ser quem é, né? Coragem de olhar para si mesmo, reavaliar as suas crenças, reavaliar os seus comportamentos, e ver até que ponto limitado por aquilo que pensa e por aquilo que espera que os outros pensam sobre ele, né? Então, para mim, tu falavas assim, Nereida, de temos que dar mais espaço aos homens para sentir. Eu acho que isso é uma tarefa que, em primeiro lugar, é de cada um de nós. Se eu não me permitir, se eu não me der essa oportunidade, esse espaço, ninguém mais vai dar, né? Acredito que aí haja uma semelhança com o movimento feminino. As mulheres também já começaram a entender que se não derem a si mesmas, não serão os homens que vão dar, né? O poder, a oportunidade de fala, elas têm que também se posicionar. Então, no nosso caso também, eu acho que começa conosco, começa com cada um dos homens. Eu dar a mim mesmo a oportunidade de eu sentir, independentemente do que os outros vão pensar, né? E não esperar até que chegue a um ponto em que já seja aceitável ou normal para depois eu também fazer isso. Acho que ninguém nos vai dar. Se não formos nós mesmos a tomar essa atitude, essa coragem, não vai ser entregue de bandeja, né? Mais ou menos por aí. Obrigada. Carlos e Marco. Marco vai primeiro? Posso ir, Carlos? Então, pegando a carona do que Pedro falou, eu me remeto à imagem de um grupo de homens reunidos. Geralmente, quando aqui no Brasil acontece isso, eu imagino que aí não deve ser muito diferente. Um grupo de homens reunidos geralmente se reúnem para falar. Quando falam e vão falar de alguma fragilidade, cai deboche. O deboche de si mesmo, o deboche do outro. E isso cria uma nuvem de cinismo, né? O cinismo da dor que não consegue ser revelada. O cinismo da dor que não consegue ser exposta. Então, é de fato uma desconstrução, é um desfalecimento dessas crenças, onde o homem precisa entender e compreender que o lugar de fala dele não é o lugar da mulher, não é o lugar de fala da mulher, né? E levando para o lado da constelação familiar sistêmica, o que Pedro falou, uma das ordens do amor é o pertencimento. Eu quero pertencer à minha horda, eu quero pertencer à minha ordem dos homens. Mas que ordem é essa? Que necessidade de se manter fiel a essa ordem que me faz me machucar e machucar o outro, me transformar num ser violento em todas as ordens, em todos os aspectos. Eu vi uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia, eu não sou psicólogo, sou terapeuta, sou médico, né? Mas lendo sobre isso, vi que o índice de suicídios, o índice de violência, não só violência doméstica, mas violência de homem para homem, aumenta estupidamente quando o homem, de fato, não consegue expor, não consegue ter seus sentimentos. Então, isso é extremamente tóxico, não só para o ambiente masculino e feminino, mas estritamente o ambiente propriamente masculino. Então, isso é virulento e violento. Entende? Então, eu concordo com o Pedro, é uma forma necessária de desconstruir algo de séculos, sei lá, de milênios, quem sabe, que o homem se colocou na posição de ter que ser o. E não é, não precisa. Não carece isso. É isso. Agora, Carlos, é contigo. Eu queria dar a palavra primeiro ao Marco para deixar os terapeutas falarem, porque o tema, tal como a Nereida estava a colocar, era muito nessa vertente. Eu não sou terapeuta, portanto, eu vou falar aquilo que eu percebo melhor. Eu tenho um outro ponto para acrescentar à conversa, que é, eu acho que uma outra forma de empoderar os homens é através de educação. E eu partilho aqui um exemplo. Eu, há 2 anos, tive a oportunidade de viajar para
o norte do país, e nós estávamos a apresentar outra que a organização onde eu trabalho está a fazer e qual é a nossa missão. E tive um encontro com jovens de uma escola secundária, eram jovens com 13, 14 anos. E após a nossa introdução, a nossa explicação, abrimos uma sessão de perguntas e respostas. E houve um dos jovens que me disse, ele estava com um ar meio cético, e ele disse, o problema do empoderamento da mulher é que eu acho que querem tirar o lugar ao homem. E eu olhei para ele e eu perguntei-lhe, olha, achas que eu sou idiota? E ele ficou muito envergonhado, ele disse, não é isso que eu quero dizer. Eu disse, olha, eu tenho uma esposa em casa, eu tenho 2 filhos, eu não quero que nenhuma mulher venha e tire o meu emprego, percebes? Porque eu preciso deste dinheiro para pagar as minhas contas em casa e contribuir para a minha família. O que eu estou aqui a querer dizer é que quando esta organização lança uma vaga, o que eu quero é que a pessoa certa seja escolhida. E eu não seja escolhido por ser homem, nem uma mulher seja escolhida por ser mulher. Então, que a melhor pessoa ocupe o lugar. É isso que nós estamos a defender. Mas depois eu disse, deixa-me dar-te um exemplo para ti. Tu agora deves estar com 12, 13, 14 anos. Imagina aos 30 anos que és casado e tens 5 filhos. Okay? São 7 pessoas em tua casa. Imagina que tu és o único a trabalhar e tu recebes 10 mil mês. Então, os teus 10 mil têm que ser o valor que mantém, sustém e sustenta toda a família, não é? Imagina que num outro cenário a tua esposa também trabalha e ela ganha exatamente o mesmo salário que tu e passam a ter um rendimento de 20 mil. Onde é que a tua família vive melhor? E ele pensou e ele disse, é no cenário em que os 2 estamos a trabalhar. E eu disse, é exatamente isso que eu estou a defender. O empoderamento da mulher e o criarmos esta sociedade equilibrada e justa é bom por causa disso. É melhor para ti, é melhor para ela, é melhor para os teus filhos, todos ganhamos. Então, às vezes, eu acho que dar estes exemplos simples, sem empregar termos que são muito técnicos ou complexos, não é? Ou divisórios, às vezes o puxar estes exemplos que toda a gente percebe ajuda muito a passar esta mensagem. Nereida, se me permites, eu só queria, lembrei-me de algo depois do Marco ter falado. Eu acho que hoje em dia a incapacidade dos homens se vulnerabilizarem está muito associada também àquilo que foi o ego que foi sendo construído ao longo dos anos. Okay? Então, o que é muito fácil tocar no ego de um homem? Para mim, o que eu vejo é que é muito mais fácil tocar no ego de um homem do que no ego de uma mulher. Okay? E muitas vezes o que acontece é que quando se toca no ego do homem, na verdade o que acaba por acontecer, a meu ver, é que o homem acaba por ser o maior violador e o maior repressor de si próprio. Ok? Porque, obviamente, ele prefere continuar com essa imagem do viril, do poderoso, que o Bakshar há bocado referiu. Ok? Eu só me lembrei de partilhar isso agora. Obrigada, muito bom. Bem, eu agora gostava de falar de coisas assim um bocadinho mais práticas do dia a dia, ok? E eu agora, como eu vos pedi no início, eu quero que falem do coração mesmo, o que é que vocês sentem em relação a isto. Então, há aqui umas expressões que eu escrevi, que são algumas coisas que eu desde pequenina ouço, ok? Ouço principalmente de mulheres, né? Ouvia muito da minha avó, tias, enfim. E foram coisas que me foram acompanhando, coisas que ouvia em relação aos homens, não é? E foram coisas que me foram acompanhando durante a vida e, de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, eu acredito que tenho influenciado no meu relacionamento com os homens, ok? Tanto com meu pai, irmãos, namorados, marido, etc. Então, eu vou ler aqui algumas coisas que eu sempre ouvi, ok? E depois vocês também podem opinar, não é? Então, homens são todos iguais. Okay? Eu sempre ouvi isto. Os homens sempre traem e mentem. Nunca persigas um homem, ele é que deve perseguir-te.
Se fores para a cama com ele, ele perde o interesse por ti. Enfim, isto são algumas coisas que eu sempre ouvi. Claro que é assim, isto tem muito a ver com questões de relacionamento homens e mulheres, não é? Não estamos aqui a falar de outros fóruns, nós estamos a falar mais de relacionamento homens e mulheres. É assim, isto é uma coisa, são coisas que se ouvem até hoje. E muitas destas frases são frases que fazem parte daquilo que é o processo de educação que se dá às mulheres e pronto, e de certa forma os homens também, mas mais as mulheres, sobre como é que uma mulher se deve comportar perante um homem. E isto faz-me pensar que realmente a responsabilidade de mudar, ok, é de ambos, é de mulheres e homens, porque nós é que educamos as gerações. Quando eu, como mãe, digo à minha filha, os homens são todos iguais, os homens não prestam, se fores não sei quem, não sei, epá, tu fica quieta, entende? Então, e a mulher cresce com aquilo, é um bocado complicado. E depois o homem também ouve aquilo, ele acaba também, acho eu, isto eu quero ouvir de vocês, eu acho que ele também acaba de certa forma por incorporar estas coisas. Então, eu gostava de ouvir, em relação a isto que eu disse, das frases, estas frases, não é? Gostava que cada um de vocês desse um exemplo de uma situação ou de uma coisa que fez parte da vossa educação como homens e que vocês sentem que continua a influenciar-vos até hoje e, de certa forma, bloquear o vosso poder de expressar a vossa verdadeira essência. Não sei se me fiz perceber. Ok? Se não perceberam, depois eu posso clarificar, mas é um bocadinho isto que eu queria perceber, tendo em conta aquelas frases que eu disse. Ok? Obrigada. Quem vai primeiro? Eu posso. Ok, eu vou pegar a mesma primeira frase, essa dos homens são todos iguais, e dizer assim, eu acho que é uma das frases mais perigosas para os dois lados. Vou falar do lado masculino, né? Pelo menos para mim. Eu sempre tive a impressão que havia alguma coisa de errada comigo, porque também acreditava que os homens deveriam ser todos iguais, né? Porque foi assim que fui educado, mas não me via necessariamente igual aos meus pares, né? Meus amigos, meus colegas de escola e tal. E então estava a ver, alguma coisa de errado tem comigo, porque pelo que me dizem, os homens são iguais, ou pelo menos são muito parecidos na forma de pensar e agir. E há algumas coisas que eu vejo em mim que não são muito, né? Por exemplo, eu cresci numa casa só com mulheres e também tive sempre muito mais amigas do que amigos. E é um dos pontos pelos quais, por exemplo, eu fui sempre criticado e tal, mas para mim sempre foi natural e continua a ser. Mas uma coisa interessante que eu tenho descoberto cada vez mais agora no trabalho com o Círculo da Masculinidade Consciente é que a maior parte dos homens, se não todos que estão lá, têm, por outros motivos, a mesma impressão. Que há algum problema com eles, que só ele que sente aquela coisa, sou eu que sinto isto. Seja, assim, basta sair do padrão ou de expectativas do que um homem devia pensar, fazer, dizer. Muitos de nós acabamos nos impedindo de fazer alguma coisa, ou de sentir ou de expressar alguma coisa, porque não é a expectativa. E, no fundo, cria um isolamento, porque se eu sou o único estranho, os outros pensam da mesma forma, há algum problema comigo, né? Então, uma das coisas também muito comuns é que o homem não chora. Falaste de algo que até hoje tem um impacto. Eu posso dizer, Nereida, que eu cresci sempre a reprimir o choro, de tal forma que eu podia passar muitos e muitos meses sem chorar. Por piores que fossem as coisas que estivessem a acontecer, ou se eu estivesse a sentir-me triste mesmo, decepcionado, eu não permitia chorar, porque o homem não chora. Até que um dia, depois de tanto acumular, realmente chorava, mas tinha que ser num lugar mais recôndito possível, longe de qualquer olhar, né? E aí, cheio de vergonha porque estou triste, vergonha porque chorei, vergonha porque... Não. Então, isso é uma coisa que começou a mudar quando eu próprio comecei a descobrir a meditação e a terapia e comecei a fazer esse trabalho em mim, né?
Mas devo dizer que até hoje sinto que ainda há, como é que eu posso dizer, alguns respaldos disso, né? Nem sempre, quando eu sinto, ok, eu preciso chorar, eu consigo chorar. Porque primeiro vem à mente, o que vão pensar de mim, né? Então, já vejo-me em alguns momentos a travar um choro que podia vir naturalmente. Outros, pá, deixo sair e fico feliz por isso. Mas só para dizer que estas coisas têm um impacto até hoje, mesmo trabalhando com as questões emocionais e tal. Então, é só um dos exemplos. Mas para mim, o que impacta muito é essa preconcepção que as mulheres têm sobre os homens, mas os próprios homens costumam ter sobre os homens também. Os homens pensam da mesma forma e eu é que devo ter algum problema porque eu penso diferente sobre este tema ou sobre aquele tema. E é só isso. Thank you. É assim, no que concerne a mim, existe uma frase que eu vi há dias e que me identifiquei com ela, porque na realidade é um grande impacto para mim, que é: o homem não fala do seu medo e de sentimentalismos, ok? Ele enfrenta-os. E o que é que acontece? Eu sou uma pessoa bastante, ainda me considero uma pessoa bastante fechada. Vou continuando a fazer o exercício de me abrir, mas ainda observo em mim algumas reações por exemplo, se nós estivermos a falar e se eu me estiver a abrir de um assunto que seja importante para mim, a partir do momento que eu sentir que não existe interesse ou que eu não estou a ter da outra parte a atenção que eu tinha a expectativa de ter, eu fecho-me por completo e eventualmente não falo mais sobre o assunto. Okay? Então, isto é só para se perceber, e depois vem essa, né, que na verdade há duas coisas que eu tenho em mim: é esta de não falar e é esta de ter que arcar com tudo, nem que eu me precise de desdobrar por sei lá quantas pessoas, eu tenho que garantir que consigo fazer tudo o que eu tenho em mãos para fazer. Nem que eu saiba que eu vou ter que me sacrificar até ao máximo. E porquê? Porque eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em pedir ajuda. Porquê? Porque, bom, sempre tive não. Eu tenho que aguentar com isto. E então, isto são dois exemplos que eu dou da minha parte que existem até hoje e que, obviamente, todo o trabalho, o Akshar é uma das pessoas que é muito importante, continua a ser, não só, eu posso não ter contacto com ele, mas vejo o trabalho dele, mas ele foi uma pessoa que foi muito importante para mim no meu processo e continua a ser com o trabalho que ele vai vinculando, e é isto é uma jornada, ok? Apesar de eu continuar a ter isso em mim, o que acontece é que eu agora, por estar mais consciente, eu consigo reconhecer isso, né? Então dá-me margens para eu encontrar novas formas de fazer. Ok, não consegui daquela vez, então deixa-me tentar de outra maneira. Então eu acho que aí esse processo de descobrimento não é só o processo de descobrimento da vida em si, mas é o processo de descobrimento de mim próprio também. E isso para mim é que é o tirar. Eu costumo dizer sempre descascar uma cebola, né? Nós tiramos várias camadas de uma cebola, né? Então é basicamente isso. Pegando uma das frases que você colocou, Nereida, todos os homens são iguais, eu concordo em um aspecto: todos os homens são iguais em não saber receber. Na maioria, pelo menos a grande maioria, é muito, muito difícil de conseguir saber receber. Eles são ensinados a dar, né? O tempo todo a dar. Pela constelação, eu vou puxar sempre para a constelação familiar, porque é a minha forma de trabalhar e eu vejo muita lógica nisso. Pela constelação familiar sistêmica, para pertencer, como eu falei anteriormente, eu preciso estar muito próximo do comportamento da maioria, né? Da minha tribo, da minha horda. E a maioria dos homens de fato, desabilitada a entender que é muito tranquilo receber.
Para eles é uma obrigação em dar, o tempo todo dar. Para mim, pessoalmente, na minha história pessoal, eu, para conseguir chegar, estou nesse processo, 50 anos de idade, estou nesse processo, de chegar a essa consciência do adulto, de entender que eu preciso trair toda essa consciência maléfica e tóxica do masculino e entender que eu preciso receber, saber e aprender a receber tudo da vida. Né? Não só carinho, afeto, respeito, mas receber o melhor que vier para mim. Enquanto homem, foi, de fato, uma renovação, uma desmistificação do masculino. E está sendo ainda. Quando eu me torno adulto não só cronologicamente na idade, mas me torno adulto como ser humano, na minha consciência de adulto, eu posso trair a minha família, que tem uma coleção de homens traidores, que traem compulsivamente mulheres. Uma forma de fuga, de tangenciar o masculino, de não enfrentar essa fragilidade calada. E eu tenho que olhar para trás e dizer assim, eu sinto muito, mas eu faço diferente. Me olhem com bons olhos. E eu falo da minha família, com certeza eu falo de uma família universal, não só a minha família física, né? Olhem para mim e me olhem com bons olhos quando eu faço diferente. E eu honro e respeito o feminino na forma de minha mulher, da minha companheira. Então, para mim, assim, todos os homens são iguais, vírgula, todo o resto que eu acabei de falar. É isso. E Nereida, pronto, de facto acho que a coisa mais poderosa aqui é perceberes tu, mulher, que de facto nós homens ouvimos exatamente as mesmas coisas, não é? Como o Luís Paulo bem dizia no início, e também nós ouvíamos o mesmo sobre mulheres, outras frases, não é? Que as mulheres são assim, as mulheres devem ser assim, assim, assim. Eu cresci a ouvir as mesmas coisas, e o que eu gosto sempre é de dar estes exemplos de o que me aconteceu a mim, e foi isso que tu pediste, não é? No meu caso, eu comecei a escrever por sentir que não podia falar. Portanto, o que eu tentei desde cedo aprender a fazer é, apesar de ouvir este ruído que não podes falar sobre sentimentos, que não podes expressar a tua dor verbalmente, eu, ao sentir a idade dentro de mim de manipular isso, de me libertar disso, eu comecei a escrever. Portanto, eu transformei essas minhas mágoas, frustrações ou desilusões, ou sonhos e ambições, em arte, em criatividade. E então acho que muitas vezes a lição importante é esta, é que mais do que aquilo que nos acontece ou aquilo que nos é dito, a grande força que nós temos dentro de nós é o que é que fazemos com isso. É a nossa resposta, não é? Então, no meu caso, foi a arte. Hoje em dia, como pai, porque eu tenho um filho pequeno, o que eu faço para mostrar ao meu filho, mais do que falar, é que eu choro à frente dele. E quando ele sente necessidade de chorar e por vezes quer se esconder porque na escola ouviu isso, eu digo, não, vem cá, eu estou contigo, chora comigo. E se for preciso, eu choro contigo. Então acho que é muito mais o que fazemos, a melhor forma de respondermos àquilo que muitas vezes ouvimos e com que somos atirados ou confrontados ao crescer. Obrigada a todos. Eu gostava que vocês agora me dissessem, eu já vou abrir a sessão também para os participantes, caso tenham alguma questão. Pode ser que alguém aqui no grupo de participantes queira fazer uma pergunta aos nossos queridos homens, então já vou abrir também. Mas eu gostava que vocês partilhassem aqui uma coisa que vocês gostariam de ter experimentado, mas que não vos foi permitido por serem homens. Ocorre-vos alguma coisa? Bem, podem ir pensando, ok? Podem ir pensando. Enquanto isso, eu vou abrir aqui, gostava de abrir aqui já a sessão para os participantes também. Caso haja alguém aqui no grupo de participantes queira colocar alguma questão ou fazer um comentário sobre tudo o que foi dito até agora, por favor, fiquem à vontade. Este é o momento, a sessão está aberta, ok? Então fiquem à vontade para falar. Posso
Nereida, aproveitar e responder à tua questão. Eu sinto que por haver esta fórmula tão rígida de o que é ser homem e como é ser homem, não consegui nunca ter a relação que queria ter tido com o meu pai. Porque eu não me sentia... O que eu sentia que ele não ia aprovar, ou que não ia gostar de ouvir, não ia gostar de ver o filho dele a passar aquelas coisas ou a sentir aquelas coisas. E então eu sentia sempre que tinha que mostrar ao meu pai o que ele queria ver. Então as coisas más para ele eu escrevia, e as coisas boas é que eu ia e mostrava: olha pai, hoje na escola marquei um grande golo, fui o melhor jogador em campo. Isso eu sabia que ele ia gostar de ouvir, mas quando eu dizia: olha, hoje falei com aquela menina de quem eu gosto tanto e estava muito nervoso e foi muito difícil, eu sabia que para ele isso não ia ser tão satisfatório ouvir. Então sinto que foi sempre um entrave na relação que desenvolvemos, e mais uma vez é isso que eu estou a tentar fazer o upgrade na relação minha com o meu filho agora, com a minha filha. Sim, Ok. No meu caso, é assim, eu gosto de me ver como rebelde, não por estar a lutar contra ninguém, mas por estar a viver de acordo com a minha verdade, né? E tenho a sorte de ter a melhor mãe do mundo. Então, eu faço o que eu acho que está certo. E acho que sempre fiz isso, né? Então, não sei, acho que não haja alguma coisa em particular que eu tenha deixado de fazer por ser homem. Agora, o que acontece foi, desde sempre, fiz, mas sempre ouvi comentários né, depreciativos, às vezes e tal. Às vezes, pessoas da família, às vezes, pessoas da rua e tal. Então, eu sinto que sou um homem sensível, né? E para mim, ser sensível é permitir-se sentir, né? Não significa necessariamente ser fraco. E mesmo que seja, é aquilo que eu sou, né? Então, por exemplo, meu cabelo é uma coisa que muitas vezes é objeto de crítica, né? Porque o homem não devia se preocupar com arranjar o cabelo, né? Isso é coisa de mulher. O que quero, essa tal coisa de mulher, eu faço. Eu gosto muito de dança, né? Deve saber, Nereida. Então, eu fiz aulas de dança, fiz inclusive com a minha mãe durante muitos anos. Então, para mim, eu vou fazendo. Eu vou fazendo. Nem antes, nem agora, não me impeço de fazer alguma coisa porque não é considerada masculina, por exemplo. E sou muito grato aos meus pais, né? Porque mesmo quando não entendem, mesmo quando não compreendem, não aceitam exatamente, respeitam e deixam-me fazer e ser quem eu sou, basicamente. Então, mas é um ato de rebeldia, eu acho, né? Eu sinto, perante a sociedade. Bom, do meu lado, eu não me ocorre nada neste momento que seja muito específico, mas o que eu posso dizer é que eu comecei a identificar-me comigo mesmo, ou a viver a minha verdade, quando comecei a entrar no caminho do autoconhecimento, quando conheci a Tina Nereida, o Luís Paulo também. Aí eu comecei a entrar naquilo que é a minha essência, aquilo que é a minha verdade. Ou seja, até lá eu eventualmente ia ao sabor do vento dos outros e se calhar da opinião dos outros, né? E então, eventualmente há muita coisa que eu terei feito na vida que não era eu, ou que eu me preveni de viver, exatamente por não conseguir expressar essa voz ou por não conseguir conhecer exatamente o meu rumo, né? E esse rumo foi descoberto de há 6, 7 anos para cá e pronto, e estamos no caminho. Marco, alguma coisa, Marco? Eu vou cair no lugar comum, mas eu vou falar. Eu acho que a maior inveja
né, que eu tenho é da relação da maternidade com o bebê, com a criança, com o resíduo. Eu acho que a minha maior seria a maior frustração em não ser mulher nesse aspecto, que eu de fato, verdade, eu sou pediatra, então eu convivo muito com bebê desde 25 anos atrás, quando eu me tornei pediatra. Então é muito bonito ver, é muito lindo ver a relação da criança com a mãe, e é uma coisa única. O pai entra aí como um fator de desencadear a saída da criança para o mundo. Então, essa vinculação e até essa simbiose, essa fusão saudável é muito bonita. E isso me causa inveja. Então, é de fato a única coisa que me remete agora. Obrigada. Olha, temos aqui alguns comentários que eu gostava de ler, de alguns participantes que deixaram aqui. Então, temos aqui a Milta que diz: os filhos tornam-se para os pais, segundo a educação que recebem, uma recompensa ou um castigo. Os filhos tornam-se para os pais, segundo a educação que recebem, uma recompensa ou um castigo. J. Petit San, acho que é isso. Pois ela diz: como mulheres e homens conscientes de formas saudáveis do empoderamento, que papel temos perante os nossos filhos, a futura geração, de forma a caminharmos rumo a uma sociedade mais equilibrada? Então, isto é uma questão da Milta. Obrigada, Milta. E depois a Canisa, ela diz: gratidão a estes homens conscientes que estão conectados com a sua vulnerabilidade e a ti por propor esta conversa. Obrigada, Canisa. Gostava de perguntar aos painelistas se podem recomendar espaços, processos ou métodos para por um lado, casais em que ela está a tentar viver a verdade dele e ele a tentar encaixar e pertencer, e por outro lado, para os homens que gostariam de começar a desafiar as suas crenças, mas não sabem onde começar. Obrigada, Canisa. Acho que é uma pergunta importante. Perceberam a pergunta da Canisa? E da Milta? Obrigada. Depois temos aqui, tem aqui mais um, bem, tem aqui vários comentários. Vou ler e depois continuamos, está bem? Então, Helena, ela diz: olá, Nereida, eu sou jovem e noiva, estou a favor da igualdade entre homens e mulheres. No entanto, tenho dado apoio total ao meu noivo, desde financeiro, atividades e série de coisas que, de certa forma, acabam lhe deixando um pouco inferior, o que me torna desconfortável. Estou certa que todos os homens procuram sempre trabalhar para garantir o bem-estar das suas famílias. Eu tenho medo dele pensar que é menos homem por não conseguir dar o máximo que ele sonhava dar, que de certa forma eu acabo cobrindo. Peço a vossa ajuda de como lidar com esta situação. Muito obrigada, Helena, pela tua partilha, pela tua coragem e pela confiança, tá bem? Muito obrigada. Estão a apontar as perguntas? Meus queridos homens? É para apontarem, tá bem? Porque são aqui vários comentários que foram surgindo. Depois, tem a Wilma que pergunta: eu ia perguntar como é que eu, como mulher, posso ajudar nesse processo de empoderamento masculino rumo a convívios, amizades e recriações, acho que é isso, saudáveis, relações saudáveis, dizia. Então, ela pergunta como é que ela como mulher pode ajudar no processo de empoderamento masculino, rumo a convívios, amizades e relações saudáveis. Muito obrigada, Wilma, e muito obrigada a todas pelos comentários, pela confiança. Bem, acho que agora vamos passar a bola para os nossos homens. Obrigada a todos. Nereida, importas-te repetir a pergunta da Milta, que foi a primeira que eu não gravei? Estás com o microfone desligado. Estás em mute. Ok. A Milta pergunta: como mulheres e homens conscientes de formas saudáveis, como é que mulheres e homens conscientes de formas saudáveis do empoderamento... Desculpem, vou ler de novo. Como mulheres e homens conscientes de formas saudáveis do empoderamento, que papel temos perante os nossos filhos, a futura geração,
de forma a caminharmos rumo a uma sociedade mais equilibrada. Perceberam? Ok. Sim? Ok. É assim. Ok. O papel que temos perante os nossos filhos rumo a uma sociedade mais equilibrada. Primeiro, obviamente, eu normalmente, como tenho sempre muito cuidado com as palavras, a sociedade equilibrada pode variar em termos de definição de pessoa para pessoa. Okay? Eu, obviamente, tenho 3 filhos. Um vai fazer 12 anos. As meninas são mais novas. Mas a partir do momento, o Marco há bocado falou da relação de mãe e filho, e eu realmente acredito que não há nenhum papel melhor que o da mãe. Acho que não existe, não há nada que ultrapasse isso. E na verdade, nós temos que ter muito cuidado como adultos, porque até aos 7 anos as crianças são uma autêntica esponja. Então elas vão absorver tudo o que os adultos fizerem, seja uma palavra, seja um gesto, seja o que for. E tudo o que nós adultos fizermos, nós ou estaremos a construir um melhor indivíduo ou estaremos a destruir aquilo que é a essência dele. E isso pode até ser como uma breve palavra. O máximo que eu, neste caso, tento fazer com os meus filhos é não cortar aquilo que é a individualidade deles. Ok? Só que isso, obviamente, é importante que a gente perceba uma coisa. Ao fazer isso, nós muitas vezes pode ser percebido como estando a ir contra aquilo que é o padrão da sociedade. E eu dou um exemplo muito prático. Ok? E isto aconteceu, foi um exemplo em que nós sempre educamos as nossas filhas e dizemos, quando o pai e a mãe estão a falar, por favor, não interrompam, porque é um assunto do pai e da mãe. Assim como, quando uma delas está a falar com o pai ou com a mãe, nenhum dos outros progenitores interrompe esse diálogo. Então, imaginem vocês estarmos no almoço e haver um adulto muito mais velho que se intromete numa conversa entre a mãe e a filha vira-se e com muita educação diz: desculpa, mas eu neste momento não estou a falar contigo. Para muita gente isto é uma falta de educação, mas para mim como pai não é nenhuma falta de educação, porque ela está a fazer exatamente aquilo que nós como pais fazemos para elas. Então, isto é não matar a individualidade da criança. Nós, muitas vezes, podemos, com o mínimo gesto, matar tudo aquilo que a criança tem para dar, aquilo que é a verdadeira essência dela. E seguimos um padrão de educação da sociedade. Okay? Mas muitas vezes estas crianças, principalmente as crianças que nascem hoje em dia, são crianças que estão preparadas para serem os disruptores daquilo que é o padrão que a sociedade conhece. Então, primeiro eu acredito que os adultos precisam de estar dispostos a aguentar com o tranco, não é? Como eu costumo dizer. O adulto precisa estar disposto a aguentar com o tranco e a dizer que percebem, mas neste momento a educação que como pais queremos dar é esta. E vai haver muita gente contra, mas vai ser tudo bem, mas é esta. E o que acontece? Educar a criança aos berros e a bater é muito fácil, né? Mas educar a criança com diálogo, com conversa, repetir sei lá quantas vezes a mesma conversa, e explicar e passar por vários processos de educação de uma criança é mais difícil.
Então, se todos os pais estiverem dispostos a fazer isso, aí nós vamos criar uma sociedade mais equilibrada. O problema que eu vejo é que é muito mais fácil nós matarmos aquilo que é a essência da criança e depois temos indivíduos que crescem, bom, dando o exemplo de mim, como por exemplo eu cresci até há muitos anos atrás. Eu não sei se respondi à questão, mas é o que me ocorre dizer. Eu posso pegar o gancho? Aproveitando que o Pedro está falando e complementando, a educação socioemocional das crianças é fundamental. Fundamental. Então, você ratificar o que a criança sente, a emoção e o sentimento que ela está expondo e dizendo que é muito natural que ela sinta, e como o Carlos colocou, vamos chorar junto, né? Não chora longe de mim, não, vem chorar junto, vem chorar comigo, vem chorar comigo porque eu sou a pessoa mais segura para isso. Não, nem que eu seja ser um fonte de segurança no sentido de eu não posso chorar, eu tenho que ser um obelisco de rigidez, muito pelo contrário, eu choro junto, eu me emociono junto com você. Entende? Eu não quero que você se envergonhe do que você sinta, do que você sente, e você não possa expressar. E vou lhe dizer, isso que você está sentindo é tristeza. E vou lhe explicar que tristeza é isso aqui. Né? Você tem que nominar os sentimentos. Né? Porque senão fica uma coisa obscura, e a criança cresce, se desenvolve como um adulto, tendo que ficar na rigidez. O que eu sinto? Não sei quais são as minhas reais necessidades, quais são as minhas vontades. Eu não posso expressar porque eu não sei quais são. Eu não entendi quando era pequeno. Entendi quando era menor. Meu pai não me explicou, minha mãe não me explicou. Então, esse processo de educação socioemocional é fundamental. Concordo plenamente com o Pedro. Olha, eu só gostava de... Vou aproveitar. Diz. Sim, só gostava que vocês pegassem também um bocadinho nas outras questões e tentassem responder a todas assim, pronto, ao mesmo tempo. Então temos aqui mais uma da Helena que diz: como é que podemos conciliar a ideia de que não é só o homem que é provedor, tal como a religião defende? E a Sónia diz: imensa gratidão por esta conversa maravilhosa. De que forma as mulheres, no seu caminho de empoderamento, podem envolver os seus parceiros, familiares, amigos de forma construtiva? Gostava de ouvir a vossa opinião. Eu também gostava de ouvir. Obrigada, Sónia. Então, quando tiverem a responder, então tenham em conta também estas perguntas. Obrigada. Sim. Ok, eu vou começar então por essa dos pais, né? E acho que é exatamente o que estão a dizer o Pedro, o Marco e o Carlos também. Eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer pelas próximas gerações é sermos a melhor versão de nós mesmos que nós conseguimos, a versão mais autêntica, e humanizarmos-nos, né? Porque acredito eu que muitos de nós têm uma ideia que os pais são intocáveis, né? São tão divinos que são isentos de defeitos, de fraquezas e tal. Então nós sempre vemos nossos pais como heróis, e são nossos heróis, mas esquecemos que os heróis também têm as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas. O Carlos falou agora de chorar com o filho, por exemplo. Toda a minha vida só vi meu pai chorar uma vez. Então, para mim, foi uma coisa tão estranha, não que eu não acho que ele tenha a permissão, mas foi tão, assim, como é que eu posso dizer, surreal, né? E eu acho que, sem querermos, fazemos um serviço aos nossos filhos, quando... Eu não sou pai, mas sou filho e também tenho irmãos mais novos. Quando nós passamos uma imagem de infalibilidade, né? Nós não falhamos, nós estamos acima de... Não, humanizar a imagem dos pais, né? Os pais são tão humanos quanto quaisquer outras pessoas, são pessoas fantásticas e também têm as suas limitações. E acredito que nós, sendo o mais autênticos possíveis, permitindo que os nossos filhos, irmãos mais novos, sei lá, consigam ver-nos na inteireza de quem nós somos, já abre o caminho para que eles também possam ser quem são, né? Ter essa permissão.
Em relação à questão das mulheres, não sei se percebi bem a questão, né? Mas como é que podem envolver os parceiros, os irmãos, os pais? Sobre o risco de ser repetitivo, né? Eu diria mesmo, a mulher sendo o seu ser mais autêntico possível. E sim, isso pode trazer, como Pedro disse, algum estranhamento dos outros, né? A sociedade fica a pensar, as mulheres geralmente não fazem isso, mas ela está a fazer aquilo. Que se lixe, né? Se tu como mulher fores a tua versão mais autêntica, o mundo vai ter que se ajustar. Eu acredito que nós temos uma ideia que estamos aqui para nos encaixar na sociedade que não devia ser. A sociedade está aqui para a humanidade, para nos servir. E os aspectos da sociedade que já não nos servem, que já constatamos que são prejudiciais, são nocivas, têm que ser substituídas. E serão substituídas por nós. E no início, sim, é um esforço, é remar um pouco contra a maré, é parecer mesmo rebelde, maluco. No caso das mulheres também, vão ser criticadas se forem, como é que eu posso dizer, autênticas no início, mas a sociedade vai se ajustar, vamos nos acostumar à ideia, né? Eu penso que esse é o caminho. Akshar, desculpa, antes de passar para outra pessoa, tem aqui uma pergunta que eu acho que era importante que fosses tu a responder, porque tu já estás a fazer iniciativas, que era da Canisa. Ela disse, gostava de perguntar aos painelistas se podem recomendar espaços, processos, métodos para, por um lado, casais em que ela está a tentar viver a verdade dele, não sei se é dele ou dela, e ele está a tentar encaixar-se e pertencer. E, por outro lado, para os homens que gostariam de começar a desafiar as suas crenças, mas não sabem por onde começar. Ok. Sim, como não temos as questões à vista, acabei esquecendo. Em relação aos casais, uma coisa que eu sempre digo, porque eu atendo casais também, é que ninguém muda o outro, né? Ninguém pode convencer o outro a mudar, a tomar um passo. Se o outro não está pronto, não está disposto, não há nada que nós possamos fazer. A não ser servir de exemplo, né? E talvez inspirar o outro pelo nosso exemplo. Mas ainda assim não há garantias, né? Então, se houver abertura de ambos, acredito que há espaços sim, como este aqui, proporcionado pela Nereida hoje, procurar terapia, procurar formas de autoconhecimento, em relação aos homens que querem desafiar um pouco os preconceitos que têm, as ideias já rígidas que têm. Tem, por exemplo, o nosso círculo de masculinidade consciente, na Tree of Life. Nós temos nos reunido sexta-feira sim, sexta-feira não. E é um espaço mesmo para homens, feito por homens, mas com esta proposta nova. É um espaço para homens, mas fundamentado na empatia. Então, não estamos lá para fingir sermos o que não somos, nem para tentar impressionar ou competir uns com os outros, mas sim proporcionar um espaço seguro do homem poder se questionar sobre várias coisas, né? Não é um lugar onde a pessoa vai para pensar diferente, mas para poder expandir a sua própria consciência, expandir os seus horizontes. No sentido de muitas coisas que não são faladas são tidas como óbvias, mas quando nós podemos colocá-las em questão, vamos a ver, ok, então se calhar este não é o único caminho que existe em relação a este assunto. Então, temos este círculo agora do diálogo masculino que está a acontecer online, então a maior parte das pessoas são do Maputo, mas ontem tivemos uma sessão, falávamos sobre a relação da masculinidade e o consumo de álcool, outras substâncias, e tivemos participantes da Beira, de Cabo Delgado, também do Brasil. Então, esse é um espaço, talvez encontrar um espaço como este, né? Existem, mas tem que ser procurados, assim, lugares de conversas sobre masculinidade saudável, masculinidade consciente. Bom. Obrigada, Akshar. Eu vou deixar aqui o teu Instagram e podes deixar também o teu contacto, por favor. Podes meditar para eu pôr aqui no grupo? Sim. O contacto telefónico é 84 90 10 811.
811. Podem sempre contactar por WhatsApp qualquer dia. Isso. E o Instagram é o Akshar, traço de baixo, _ Tantra. E sim, Ok. podem sempre entrar em contato e procurar saber mais detalhes. Obrigada, Akshar. Muito obrigada. Carlos Obrigado. Marco, obrigada. Posso, não é? Então, eu ia pegar na outra questão que era da senhora que está noiva, não é? A noiva que partilhou a sua inquietação em relação à situação financeira do parceiro e como isso afeta a relação entre os dois. E mais uma vez, só para explicar um pouco, eu não sou terapeuta, portanto eu não faço disto profissão, portanto os meus colegas de painel e tu, Nereida, são muito mais indicados que eu para falar disto. O que eu falo é da minha experiência pessoal, é das minhas histórias de vida, daquilo que eu vivi e que eu passei. Então, o que eu sinto que muitas vezes é a melhor forma de lidar e gerir este tipo de situações, uma delas é como se fosse quando plantar um jardim, a semear. Quando um casal está a começar um jardim e vamos juntos e começamos a semear na terra, nunca se sabe esta semente é minha ou esta semente é tua. Quando vemos as flores, as plantas, a árvore a nascer, ninguém vai depois dizer esta eu é que plantei, esta é tua, esta é minha. Ou seja, estamos a construir algo juntos, estamos a construir algo para os dois. E então o orçamento familiar pode ser visto dessa forma, em que ela pode dizer, olha, neste momento este é o valor que temos, este é o orçamento que temos, que eu é que estou a trazer pela circunstância em que estamos hoje, mas é nosso, não é meu, porque o compromisso que nós estamos a dar é de construir algo juntos. Então, o que eu estou agora a fazer é o que eu espero que tu faças a seguir, que é quando vier o teu orçamento, também ponhas em cima da mesa e esse bolo é de nós os dois. E uma outra forma de também, na minha opinião, de ajudar o homem a gerir esta situação de não perder poder ou sentir que continua a ter voz dentro da relação é o desenvolver atividades em que ele assuma a liderança, alternadas com outras atividades em que ela assuma a liderança. Por exemplo, se há um que é bom a dançar, imagina que ela que é boa a dançar, ela pode ensiná-lo a dançar, mas se houver uma outra atividade em que ele é melhor a cozinhar, fazerem também essas atividades em que ele é melhor a fazer que ela. E então, nessa alternância de um aprender com o outro e revezarem-se, acredito que também ajuda muito a manter este equilíbrio no sentir que eu também trago algo para cima da mesa e não é só dinheiro. Como sugestão para essa moça que fez esse questionamento, eu colocaria a linguagem como o primeiro instrumento de melhorar essa comunicação, esse entendimento, essa compreensão mútua entre os dois. E fica a minha sugestão, se eles puderem procurar, e isso é mundial, da comunicação não violenta, que é uma forma muito interessante de lidar com o jeito e a forma de enxergar o outro através da comunicação, enxergar o outro através de si mesmo. Então, a comunicação não violenta, que é um instrumento criado pelo Marshall Rosenberg, um psicólogo americano. Eu fiz um workshop aqui no Brasil online há poucos dias e fiquei maravilhado. Como é uma filosofia de vida, é um jeito novo de lidar com a forma de se falar, o jeito de se falar e o jeito de se expor. Então, para quem tem dificuldade em colocar as coisas para fora, em colocar até a sua masculinidade mais saudável para fora, eu acho que a comunicação não violenta, de forma primária, é um começo, é um início para o casal. Tá? Sair do paradigma do ganha-perde, que é uma coisa muito comum que a gente faz quando a gente está em relação afetiva com alguém. E o outro é a sugestão do ciclo do Luiz Paulo, né? Que é o ciclo da masculinidade saudável, que está muito perto, está mais perto, e hoje em dia online em qualquer lugar do mundo, né? Participar com o Tantra, que é um instrumento maravilhoso de autoconhecimento, né?
rapidamente o trabalho do Tantra, então eu acho muito interessante começar por aí. A linguagem, e para ele como indivíduo, a linguagem para o casal, e para ele como indivíduo, o trabalho do Luiz Paulo. Eu só queria contribuir. Acho que houve duas perguntas muito similares aqui. Como é que a mulher pode ajudar o homem no processo de empoderamento masculino, e depois tem outra em como podemos ajudar familiares, aliás, ajudar, sim, o homem no relacionamento com familiares, amigos e etc. de forma construtiva. Eu vou partilhar algo que aconteceu comigo durante este processo, que é quando nós vamos despertando para aquilo que é a nossa essência e o nosso descobrimento, e por nós vermos como depois o mundo torna belo quando nós somos, na verdade, vivemos a nossa verdade. Nós queremos que todo o mundo siga esse caminho e queremos que todos os amigos, os familiares e etc. sigam e vão atrás, e nós quase que tentamos arrastar todo o mundo à força. E na verdade esse não é o nosso papel. Eu costumo dizer que quando a pessoa se abre ao aprendizado, o professor sempre aparece de qualquer jeito. E normalmente o universo sempre traz-nos mensagens. E estas mensagens chegam-nos de diferentes formas. O que nós somos, na verdade, seja para os parceiros, seja para os familiares, seja para os amigos, somos mensageiros. E depois eles tomam as decisões deles mediante aquilo da forma como ressoa. Porque as pessoas também estão no seu caminho, as pessoas têm as suas crenças, têm as suas limitações, e por muito que a gente queira ajudar, no final do dia há sempre uma coisa que se chama livre-arbítrio, que cada um tem, que a gente pode mostrar, sermos o nosso exemplo, sermos exemplo daquilo que é uma forma de estar. E depois, obviamente, explicar, caso as pessoas se interessem, o que é que nós estamos a fazer, e daí depois a decisão é delas. Muito obrigada, meus queridos. Eu estou a adorar esta conversa, estou a aprender muito convosco. Eu só queria partilhar aqui uma pequena coisinha. Eu estou a ler este livro, não sei se conseguem ver, A Profecia da Curandeira. Isto é um livro pronto, que retrata a história de uma moça jovem andina dos Andes, e ela, pronto, ela teve um grande desgosto amoroso, não é? A história dela começa assim, ela conheceu um rapaz, apaixonou-se assim loucamente, e teve um grande desgosto amoroso porque ele entretanto depois não conseguiu ser consistente com aquilo que ele dizia e fazia, não é? E andavam neste vai, vem, e ela pronto, ficou completamente baralhada. E por causa disto, ela começa então um processo de autoconhecimento, não é? Autoconhecimento, autotransformação como mulher. E pronto, e lá naquela zona dos Andes e muito a cultura nativa dos índios, não é? Eles têm muito esta coisa das mulheres, o empoderamento feminino, claro, da maneira deles, não é? Então ela vai para as montanhas, não é? Vai para as montanhas, fica lá durante um bom tempo com uma anciã, primeiro com um senhor que é um mestre que lhe ensina sobre o que é ser mulher, mas sob a perspectiva masculina, e depois ela vai ter com uma anciã. E uma das coisas que esta anciã lhe diz ao longo do aprendizado é: o homem tem muito a aprender com a mulher, porque a mulher tem uma sabedoria ancestral inata, por ser quem é e por ter contacto com coisas que o homem muitas vezes não é permitido ter. Então a mulher tem muito a ensinar ao homem, mas a mulher não é melhor sem o homem, ok?
O que é que isto quer dizer? No sentido de que, sim, o homem tem muito a aprender com a mulher, realmente, principalmente neste campo da vulnerabilização, do sentir, não é? Do deixar, aprender a receber, etc. Mas a mulher também, para se aperfeiçoar, até como ser e como mulher, também precisa do homem. Portanto, aqui não é uma questão de quem é melhor ou quem é maior ou quem tem mais conhecimento, é que os dois precisam um do outro. Não é? E isto não é só em relacionamentos amorosos, atenção. É a relação mãe-filho, irmão-irmã, colega entre colegas, ok? Portanto, é a todos os níveis, é a todos os âmbitos. Então, pronto, isto era só para fazer esta pequena partilha. É um livro muito interessante. Alguém me ofereceu, já não me lembro, não sei onde é que podem encontrar, mas se conseguirem, A Profecia da Curandeira, vale a pena ler, tanto para homens como para mulheres, ok? Porque realmente tem aqui muita sabedoria, ok? Bem, nós já estamos quase na reta final da nossa conversa, já estamos a 1h30, mais ou menos. Muito obrigada a todos que estão connosco até agora. Obrigada pelas perguntas, pelas partilhas. Bem, eu gostava... Sim. Permites-me só fazer um acréscimo em relação a essa última questão, sobre como é que as mulheres podem... Eu sei que já falei sobre isso, mas ocorreu mais uma coisa, né? Pode ser? Então, em relação a como é que as mulheres podem apoiar os homens nesse processo, uma coisa que eu acho muito interessante, né, é que, como nós vivemos numa sociedade machista, né, uma sociedade em que tanto os homens quanto as mulheres aprendem, por exemplo, aquilo que a Nereida foi lendo, aquelas frases, né, como é que os homens são, como é que os homens não são. Não só os homens muitas vezes são machistas, mas as próprias mulheres também acabam herdando algumas dessas coisas. Então, mesmo nas mulheres existe, por vezes, um machismo internalizado. Então, eu acredito que, entre aquilo que já foi dito, uma das coisas também que pode ser feita é as mulheres também ganharem consciência da parte em si, que também tem expectativas rígidas sobre o que o homem devia fazer, por exemplo. É uma forma que os homens pensam que as mulheres só deviam fazer isto ou só deviam fazer aquilo. Acontece também de mulheres acharem que os homens também só podem ser desta forma ou só agirem desta forma. Então, acho que uma das coisas é reconhecer que partes em si também têm expectativas muito rígidas em relação aos homens. Por exemplo, a questão financeira. É só um exemplo, né? Que o homem tem que ser o provedor. Sei que muitas mulheres não pensam assim, mas existem muitas que pensam, então... Quando o próprio homem quer não ser necessariamente provedor, também costumam receber assistência de outros homens e das mulheres, né? E é mais ou menos isso. O Marco já falou da questão da comunicação, perfeito, né? Acho que as mulheres não vão conseguir mudar os homens, mas podem sempre apoiar e dizer assim, eu estou aqui para ti, aquilo que for necessário, estiver ao meu alcance, eu estou aqui e vou-te apoiar. Então, dar essa abertura, né? Verbalizar que, olha, tens meu apoio. Vai no teu processo, vai no teu tempo, mas tens meu apoio. E continuar a referir, indicar, né? Locais ou eventos, ou sei lá, que possam ajudar nesse processo, né? Que os homens podem fazer também. Tipo, estar ali, apoiar, sem necessariamente mudar o homem, né? Os homens têm essa responsabilidade. Falaram de educação, mas eu sou um grande aliado do feminismo e muitas mulheres dizem a mulher não tem que ser necessariamente a professora, né? Não tem que ser trabalhar em si é ainda educar os homens também têm que se educar uns aos outros e a si mesmos, né? Então, que possa haver o apoio, mas que não seja uma responsabilidade. As mulheres não têm que ser nossas professoras. Os homens têm que ter a responsabilidade de encontrar caminhos. Mas se as mulheres estiverem lá para apoiar, 1000 vezes melhor. É só isso. Obrigada, Kshar. Talvez só fazer uma pequena partilha. Realmente isso que tu dizes é verdade. E a maior parte das coisas negativas que eu ouvi sempre em relação aos homens foram de mulheres, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu reparo que muitas vezes é a própria mulher, é a própria mãe, a própria tia, a avó, que ensina o homem a ser dominante sobre a mulher e a mulher a ser submissa, ok?
Pronto, tudo bem que isto tem a ver com anos e anos de história de humanidade e a maneira como nós fomos evoluindo, não é? Mas sim, realmente isto é preciso perceber que esta mudança tem de ser feita dos dois lados, não é? Não é só o homem ganhar consciência, sim, daquilo que ele precisa de ganhar consciência, e vocês aqui tiveram a falar sobre vários aspectos, mas é também a mulher começar a perceber que a maneira, talvez, como ela tem estado a educar os seus filhos homens e as suas filhas mulheres, também precisa de mudar. O tipo de coisas que ela diz, a maneira como ela educa, o tipo de valores e princípios que ela passa, também as tantas têm de mudar. Porque muitas das coisas que as mulheres dizem, é como tu disseste, são machistas. Se eu digo à minha filha, olha minha querida, quando tu te casares, tu tens de aguentar, porque lar é assim mesmo. O homem é homem. O homem, ele tem direito a fazer isto, tem direito a fazer aquilo. Se eu estou a dizer isso à minha filha, e eu sou mãe dela e sou mulher, que ferramentas é que ela tem de realmente contrariar isto? Se ela está a ouvir isto de uma mulher, não é? Então pronto, realmente é preciso, há aqui um trabalho muito grande a ser feito, tanto do lado das mulheres em termos de educação, mas também os homens começarem a ganhar esta consciência, não é? Então só queria fazer esse pequeno... Não sei se Carlos e Marco queriam dizer qualquer coisa em relação ao que foi falado agora. Eu tenho aqui uma última questão só para fecharmos a conversa, mas se quiserem dizer mais qualquer coisa antes disso. Tem alguma coisa a dizer? Antes da minha última pergunta? Não? Ok, então eu gostava de saber que mensagem é que vocês gostavam de deixar, uma mensagem para os homens e uma mensagem para as mulheres, mas do fundo do vosso coração. O que é que vocês querem dizer aos homens e o que é que querem dizer às mulheres? Oi? Ok, eu vou dizer algo que pronto, é por experiência também. E acho que vai, não sei, acho que vai muito em linha, não só com aquilo que o Marco referiu, mas também um pouco com o que a Akshar também disse, que é, isto obviamente serve tanto para o homem como para a mulher, mas eu como homem é algo que noto muito em mim, que é muito fácil destruir um homem com palavras. É muito fácil aniquilar-lhe ou é muito fácil também fazer com que ele não se abra. Ok? E principalmente o que muitas vezes acontece é que há palavras que são ditas, principalmente no ato de conversas entre amigos, familiares, quando se está em jantares, etc., que muitas das vezes pode passar despercebido para as pessoas e para a própria mulher, mas isso pode ter um impacto muito grande sobre o homem. E o que acontece é que um conselho para as mulheres talvez é que, pelo menos quando o homem se aproxima para falar, ouçam-no, né, naquilo que ele tem para expressar. Porque senão o que acontece é que a tal bomba atómica começa a ter cada vez mais ingredientes e que se calhar um dia explode por causa de uma coisa que se calhar nem teve relevância nenhuma, mas a dimensão do estrago é imensa. Né? Por isso esse talvez seria, e na verdade o que eu estou basicamente a dizer é darem espaço para essa vulnerabilidade também acontecer e ajudarem nesse processo. Para os homens, eu há bocado queria dar um exemplo, mas fugiu-me. Mas para os homens o que eu aconselharia era exatamente que se juntassem a iniciativas como a que o Akshar faz, do Círculo de Homens, que é para aprendermos a ser mais verdadeiros, não é? Porque na verdade tudo se resume a sermos verdadeiros, e quando nós somos verdadeiros, não estou a dizer que existe falta de sinceridade nas nossas relações,
mas é sermos verdadeiros como um todo, né? Mostrarmos quem nós realmente somos até quando estamos no nosso círculo de amizades. Obrigada. Luís Paulo, Carlos, Marco. Marco. Para os homens, uma frase bem simples: coragem para serem sensíveis. Coragem para se sensibilizarem e para serem sensíveis. Isso exige coragem, de coragem, porque somos fechados, ou temos um mundo fechado em volta de nós, do mundo masculino, e isso está acontecendo há poucos anos, começou a acontecer há poucos anos, então coragem. E que as companheiras encorajem esses homens, né, a tomar a iniciativa de procurarem ciclos masculinos, grupos masculinos, que tenhamos conversas mais saudáveis, conversas mais honestas, como disse o Pedro, conversas mais sinceras, mais francas, e domemos esse medo de nos expor. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os homens e para as mulheres. Pelas mulheres, eu direi, reconheçam a vossa beleza, o vosso poder, a vossa força. Vocês já são isso tudo. As mulheres são maravilhosas, são poderosas. Então é uma questão de reconhecer, né? Não precisam se tornar poderosas, mas reconhecer que são. E viver a partir desse espaço, né? Independentemente do que as pessoas pensem e digam, né? Então, sejam essa força que são. Para os homens, também não ia muito longe do que já foi dito. Eu diria, questionem-se, questionem os comportamentos, as crenças, as atitudes e ressignifiquem aquilo que já existe, né? Se vocês já têm poder, ressignifiquem o poder. Qual é o verdadeiro poder que eu como posso ter? Ressignifiquem a coragem. O que significa realmente ser corajoso? É não ter medo de uma barata, por exemplo, ou então é ter a coragem de ser eu mesmo? Então, ressignificar, questionar-se e ressignificar os conceitos que já existem. É isso. Da minha parte, eu vou deixar aqui um conselho que normalmente digo à minha filha, que tem 4 anos, que vai fazer 5, que é: tu podes ser o que quiseres ser, filha. Então, é esse incentivo a sonhar e esse incentivo a que ela tenha a certeza que eu vou estar sempre a obrigá-la a sonhar e a lutar para concretizar os seus sonhos. Aqui eu sou um cheerleader dos sonhos dela. Eu vou estar sempre ali a apoiá-la e vou estar sempre nos bastidores para quando ela precisar de mim, para o que quer que seja, mas o que eu quero é incentivar a minha filha a sonhar e a perseguir os seus sonhos, sejam quais forem. Para os homens, eu sinto que um dos problemas que nós temos, e não falámos disso mais na conversa anteriormente, mas eu trago agora, é a questão de, muitas vezes, e principalmente em África, os nossos mais velhos, os homens, fazem filhos em várias casas, com várias mulheres, a poligamia, não é? E muitas vezes não educam essas crianças, que não educam os rapazes. Então há muitos rapazes que crescem sem referência masculina. E então, para mim, é muito a questão de aprender a ser pai. Se tu fazes, de facto, uma criança, é a tua obrigação ser pai, educar, estar presente, amar e dar o exemplo. Então é esta coisa do, se tiveres tempo para namorar com a mãe, também tens de ter tempo para educar a criança. Obrigada meus queridos, obrigada Carlos, obrigada Luís Paulo, obrigada Pedro e Marco, muito grata por esta dádiva. Eu aprendi imenso convosco, realmente eu tenho estado também num processo de autoconhecimento como mulher muito grande e eu acho que da mesma maneira que os homens têm a aprender connosco, nós também temos muito a aprender convosco. E pronto, e eu acho que para uma mulher sentir-se realmente uma verdadeira mulher, o contributo do homem é muito importante, ok? E vice-versa.
Então, o meu desejo é que eu pessoalmente, eu não gostaria que os homens desaparecessem da minha vida. Eu gostaria que vocês continuassem na minha vida como amigos, irmãos, companheiros, parceiros, amantes, ok? Porque é importante e esta sinergia deve existir sempre e para mim foi muito bom ter esta conversa e gostava já de estender o convite para mais conversas futuras com os quatro ou com quem quiser, mas sobre outros temas, porque eu penso que esta conversa abriu assim uma porta, ok? Pelo menos pelos comentários que eu estou aqui a ver, os feedbacks, o pessoal adorou a conversa, ok? Infelizmente eles não estão a conseguir escrever para todo mundo ver, só mandam para mim, mas há aqui muitos feedbacks super positivos, o pessoal gostou muito da conversa, então eu acho que isto é um tema que deve continuar a ser falado e é tão importante falar sobre o empoderamento feminino como é falar sobre o empoderamento masculino, ok? Então vamos continuar com estas conversas, mulheres participem sempre, tragam os vossos contributos e vamos fazer a mudança, porque é assim que a gente começa. Muito obrigada, meus queridos, adoro-vos a cada um de vocês são super especiais para mim, parabéns pelos vossos trabalhos. Carlos, não és terapeuta, mas estás a fazer também um excelente trabalho de educação em várias frentes, então muitos parabéns e vocês inspiram muito. Eu espero ter-vos aqui sempre para realmente começarmos a reforçar este movimento de mudança. Gratidão. Alguma coisa gostariam de dizer para fechar? Não? Se não houver, também não há problema. Sim, eu posso falar, de facto, é mesmo para agradecer a oportunidade e de facto aprendi muito, não é? Eu tenho sempre, e tu sabes, esta postura meio desconfortável de quando estou no vosso grupo, porque eu tenho medo de estar a dizer algo fora do tom que se pretende aqui, não é? Ao não ser um terapeuta, mas o que tu pediste é falar com o coração e foi isso que eu tentei fazer, é trazer as minhas experiências pessoais. Obrigado. Eu iria agradecer também, né? Foi muito, muito, muito bom. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de conversar sempre. E de preferência sobre coisas que trazem alguma coisa, né? Então foi super agradável. Obrigado também pelos contributos dos colegas aqui, também aprendi muito. E é isso. Eu também, antigamente, tinha essa preocupação: será que eu estou a dizer a coisa certa? Mas eu agora só consigo dizer aquilo que eu sinto. Eu sei que pode não agradar às vezes, pode não ser bem entendido, mas é a minha verdade, né? Então, é isso. Só mesmo agradecer e a dar um abraço e um beijinho a todos. E Marco? Eu vou de novo puxar para a constelação. Tem uma frase que eu acho muito legal na constelação, muito interessante, que é: eu vejo você. Então eu posso dizer ao Carlos, ao Luiz Paulo, ao Pedro, à Nereida e a todos que estão conosco, que estiveram conosco nessa sala, eu vejo vocês e vejo as particularidades de vocês, de vossas famílias, de vossos ancestrais, e eu os respeito, eu os honro e os saúdo profundamente da minha alma. Arro. Arro! Obrigada, muito obrigada. Foi muito bom e pronto. Eu não vou dizer tchau, eu vou dizer até já, porque tenho a grande esperança e fé que vamos estar aqui muito brevemente com outros temas. Então, um grande beijinho. Não se esqueçam de ser felizes, não se esqueçam de ser felizes e até a próxima conversa. Do fundo do meu coração, muito grata. Tchauzinho. Eu vou fechar a conversa então. Tchau a todos participantes, muito obrigada e até a próxima conversa. Adeus.